Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o apóstolo Jonas Venâncio. Eu gostaria de trazer um pequeno questionamento filosófico para quem me der a honra de me ouvir, sobre Deus pode existir enquanto Criador? Então, assim, a filosofia trabalha em cima de interrogação, né? O que é criar? Deus criador. Mas o que é criar? Para nós criar, ninguém cria nada. Por exemplo, para nós construir uma casa, nós não vamos criar uma casa, porque nós dependemos dos materiais, dependemos de coisas já criadas. Dependemos do cimento, dependemos do tijolo, que já é criado, dependemos do ferro, que já é criado. Criar é um ajuntamento de materiais. Quando diz que Deus criou uma montanha, mas ele criou essa montanha, onde ele arrumou o material, a matéria-prima para criar a montanha, os materiais para criar essa montanha, para criar essa montanha. Ele não criou a montanha, porque para criar a montanha precisa de materiais para criar a montanha, né? Uma mata, um rio, ele precisa de materiais, um mar. Ele precisa de materiais para criar o mar. Ele precisa de materiais. Por exemplo, Deus é espírito. Espírito não tem matéria. Agora eu pergunto, pode o imaterial criar o material? Um ser espírito, que não tem matéria, pode criar algo que tem matéria, algo material? Por exemplo, o puro espírito não tem forma, nem corpo, nem linha, nem superfície, nem volume, nem cor, nem som, nem densidade. Ora, no universo, tudo é forma, corpo, linho, matéria, proporção, extensão e dureza, profundidade, superfície, volume, cor, som, densidade. Como admitir que isso tenha sido determinado por aquilo? Impossível. Chegando a este ponto de minha demonstração, a conclusão é a seguinte: vimos que a hipótese de um Deus verdadeiramente criador é inadmissível, que, persistindo mesmo na crença desse poder, não pode admitir-se que o universo, essencialmente material, tenha sido determinado por um puro espírito, essencialmente imaterial. Então assim, o espírito imaterial, o espírito não palpável, criar coisas palpáveis, coisas duras, matérias densas, né? Deus é espírito segundo a teologia. Então, o espírito, sim. Por exemplo,
A hipótese de um Deus verdadeiramente criador é inadmissível, que persistindo mesmo na crença desse poder, não pode admitir que o universo, essencialmente material, tenha sido determinado por um puro espírito, essencialmente imaterial. Que Deus não era puro espírito, porque encerrava em si uma partícula de matéria. E que partícula? A totalidade dos mundos materiais, que Deus, encerrando em si própria matéria, não teve necessidade de criá-la, porque ela já existia. Assim, existindo a matéria, Deus não fez mais do que retirá-la de onde estava, e, nesse caso, a criação deixa de ser um ato de verdadeira criação, para se reduzir a um ato de esterilização. Nos dois casos, não existe, pois, a criação. Porque para haver criação, Deus tinha que pegar as matérias-primas para criar algo, criar uma montanha, criar um rio, criar um mar, criar um planeta, criar uma estrela, criar o sol, criar a lua, criar as estrelas. Ele precisa de materiais. E surge uma outra pergunta. E de onde esses materiais vieram? Qual a matéria-prima que criou esses materiais? E qual os materiais que criaram esses materiais? Então, existe uma dependência infinita da criação, né? E é impossível um ser imaterial criar coisas materiais, né? Porque tem que ter a matéria-prima, né? Por exemplo, se Deus existe, ele é eterno, ativo e necessário. A ideia de que Deus existe desde a eternidade. Mas veja bem, se Deus existe desde a eternidade, ele é ativo e necessário. Então, antes dele criar o universo, ele era inativo. E ele estava preso na linha, no meio do tempo, né? Ou Deus foi eternamente ativo e eternamente necessário, ou só chegou a se por causa da criação. E se é assim, antes da criação, faltava a esse Deus dois atributos: a atitude e a necessidade. Esse Deus era um Deus incompleto, era só um pedaço de Deus e mais nada, que teve necessidade de criar para chegar a ser ativo e necessário e completasse. Ou Deus é eternamente ativo e eternamente necessário, e nesse caso tem criado eternamente. A criação é eterna e o universo jamais começou. Existiu em todos os tempos, é eterno como Deus é o próprio Deus, como o qual se confunde. E caso Deus, antes da criação, não era ativo, não era necessário. Era um Deus incompleto, porque era um Deus inativo. Quer dizer, imperfeito. E podemos não existir. No segundo caso Deus é eternamente ativo e eternamente necessário,
a criação sempre existiu. Ele nunca criou, portanto, nunca foi um criador. É impossível sair dessa equação, né? Porque Deus é eternamente um ser infinitamente, um ser, Deus como sendo um espírito, ele não poderia criar coisas materiais. Mas assim, a criação sempre existiu, né? No segundo caso, sempre Deus, eternamente ativo, eternamente necessário. A criação sempre existiu. Ele nunca criou, portanto, nunca foi um criador. Porque, na verdade, a criação depende da matéria-prima, como eu já disse. Por exemplo, ele vai criar uma montanha, criar um planeta. Ele precisa das matérias-primas para poder criar aquele planeta. Aí ele tem que criar matéria-prima para criar aquele planeta. Aí ele precisa necessariamente de outros materiais para criar matéria-prima. Aí tem que ter uma criação infinita por trás para ele chegar na montanha, chegar no planeta, chegar a montar o planeta e a montanha, né? Então a filosofia pergunta: Deus, ele vive da sua criação do universo para cá, ou ele vive eternamente antes? Porque se ele viver eternamente antes, ele era inativo. E se ele era inativo, ele era incompleto, ele estava preso, ele estava enclausurado, preso na linha do tempo. É isso aí, muito obrigado.